Bom dia, queridos. Manhã de quarta-feira nós começamos mais um dia, graças ao nosso Deus. Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente nesta manhã de quarta-feira e ao longo de todo esse dia. Vamos para mais uma devocional Café com Deus. Eu aqui, Bispo Edson, para compartilhar uma palavra do céu para a sua vida. Hoje eu quero refletir com você sobre Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Eu quero voltar nesse texto, na verdade, porque eu quero te dar uma dose de reforço. Não sei se você já percebeu, mas algumas vacinas são importantes nas nossas vidas e elas são necessárias que nós tomemos as doses de reforço. Assim sendo, eu quero dar para você nesta manhã uma dose de reforço sobre este assunto. Diz assim o texto: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então escute que eu quero ler mais uma vez. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá para a vida eterna. Queridos, eu o tempo todo tenho atendido algumas pessoas e parte delas, nos 5 primeiros minutos ou nos primeiros minutos já de conversa, ouvindo elas, eu percebo que elas estão vivenciando mais uma vez um ciclo de destruição e morte. São muitas pessoas, não são poucas, que estão mergulhadas em um verdadeiro ciclo de destruição e morte. E muitas vezes a pessoa parece não entender e não perceber que ela mesma tem se colocado nesta situação. Ela como muitas pessoas, ou grande parte da nossa população hoje, sofre a consequência de semeaduras ruins que ela fez. Foram semeaduras que ela não pensou para fazer, que no momento da emoção, ou que no momento de irracionalidade, ou que no momento de fraqueza, ou que no momento de falta de direcionamento, ela acabou tomando algumas decisões, fazendo algumas semeaduras que trouxe para ela esse reflexo, esse ciclo de destruição e morte. Quantas pessoas fazem isso? Então, nós, queridos, nós temos que pensar sobre isso, porque isso é algo que nós fazemos todos os dias, a todo momento. Todos os dias nós estamos colhendo e plantando, colhendo e plantando. Esta lei da semeadura é algo que é diário, é a todo tempo nas nossas vidas. Então eu preciso, desde o meu levantar até o meu deitar, estar muito atento a tudo aquilo que eu irei semear naquele dia, a tudo aquilo que eu irei fazer naquele dia. Porque se eu pretendo ter colheitas boas, eu preciso me preocupar em fazer boas semeaduras. Então, nós devemos escolher aquilo que vamos plantar, para que nós não venhamos entrar em um verdadeiro ciclo de colheitas destrutivas, de morte, de tragédias, de ruína, de fracasso, de tristeza, de angústia, de sofrimento. E o apóstolo está falando aqui, olha, se vocês semearem para a carne, vocês vão colher para a carne. Se vocês semearem para o Espírito, vocês vão colher para o Espírito. Então, se você quer colher bênção, aprenda a semear no Espírito. Agora, se você está colhendo destruição, esteja atento, porque você tem semeado talvez na carne. E nós precisamos estar atento a isso. Então, esta dose de reforço que eu quero te dar nesta manhã é para que você esteja sóbrio e vigilante. A Bíblia já nos adverte em Pedro. Estejais sóbrio e vigilante, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramindo como leão a quem possa tragar. A Bíblia já está dizendo, olha, você fique atento, porque o diabo está à sua volta e ele quer te destruir. E se nós dermos para ele estas legalidades, ou seja, estas sementes que abrem portas nas nossas vidas para ele, para o inferno,
nós vamos começar a colher isso, e isso é prejudicial. E aí muitas vezes você vai pedir para o seu pastor, para o seu líder, ou para mim, ou para outra pessoa que você conhece, para orar por você, para que você saia desse ciclo de tragédia, de destruição, de dor, de angústia, de sofrimento, e não há oração na face da terra que vai te tirar daí. Porque você está colhendo algo que você plantou. E aí eu quero te lembrar que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Não temos como fugir dela. Então não podemos ignorar essa verdade. Esta é uma verdade, um princípio espiritual, uma lei espiritual que não se quebra, que não tem como se fugir dela. Por mais que você queira, depois que você plantou, você pode fazer jejum, você pode fazer oração, você pode fazer o que você quiser. A semeadura foi livre, você fez porque quis. A colheita agora é obrigatória. Gálatas 6:7, Paulo diz, olha, não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso também ele vai colher. Olha o que Paulo fala. Não tem como você enganar a Deus, não tem como você zombar de Deus, achar que você vai plantar uma coisa e vai colher outra. Não existe essa possibilidade. Há uma lei espiritual. O diabo cobra esta lei diante de Deus. Ele fez isso, ela fez isso. Ele tem que passar por isso agora, ela tem que colher isso agora. Então nós precisamos estar atentos, ligados, conectados com a palavra de Deus, para que nós possamos semear devidamente, orientados pelo Espírito Santo de Deus, para que possamos viver uma vida no Espírito, em observância à palavra de Deus, obedecendo os mandamentos do Senhor de todo o nosso coração, para que venhamos colher frutos do Espírito. Mas aqueles que têm semeado na carne, eles estão vivendo verdadeiros ciclos de destruição e morte. Então, pessoas que entram em ciclos, escute isso, pessoas que entram em ciclos de destruição e morte, pode olhar, pode avaliar a sua vida, porque em algum momento você fez semeaduras que te levaram até aí. Então nós precisamos tomar cuidado. Paulo fala das obras da carne, ele fala, olha, as obras da carne elas são manifestas, é imoralidade sexual, é impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a esta. Paulo fala sobre isso. E ele vai mais além nesse versículo. Ele diz, olha, aquele que tais coisas praticam, não herdarão o reino dos céus. Então que Deus possa ter misericórdia das nossas vidas, nos dando sabedoria a cada instante das nossas vidas, para que venhamos fazer semeaduras no Espírito e não na carne, para que não venhamos entrar em nenhum ciclo de destruição e morte. Mas se você está vivendo este ciclo de destruição e morte, eu te aconselho, vá para a presença de Deus. Se arrependa diante do Senhor Jesus Cristo. Peça perdão para que você não venha entrar em novos ciclos na tua vida. Não venha gerar novos ciclos ainda piores na tua vida. Porque a tendência é de um abismo levar a outro abismo. Uma dor levar a outra dor. Uma tragédia gerar outra tragédia. Então quebre isso hoje. Pare de semear hoje na carne e comece a semear no Espírito. Pai amado, que esta palavra, ainda que confrontadora, mas curadora, possa tocar os corações. E os teus filhos entendam tudo aquilo que foi dito. E que o diabo não venha causar confusão ao ponto deles não entenderem esta palavra e não pôr em prática. Oh Deus, eu sei que Satanás tenta colocar repulsa nos nossos corações pelas palavras que nos confrontam. Eu sei que a nossa carne não quer ouvir, Senhor. Eu sei que os nossos ouvidos doem. Nós tentamos fugir de alguns confrontos. Deus, mas eles são necessários para que sejamos curados e transformados pela Tua palavra.
Toque nesses corações e ajude os teus filhos, ó Deus, a quebrar todo o ciclo de destruição e morte em suas vidas e a não gerar outros. Pai, que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe poderosamente nesta manhã e ao longo de todo esse dia, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe poderosamente.